É, Brasil, quem disse que a gente para, né? As coisas acontecem na nossa nação e a gente fica aqui se perguntando às vezes se talvez esse tipo de coisa que nós estamos assistindo se é verdade. Eu às vezes chego a duvidar. Eu trago notícia aqui para vocês que às vezes eu vou ler, eu tenho que ler 3, 4, 5 vezes porque eu acho que é mentira. Eu falo, gerente, será que é isso que nós estamos passando na nossa nação? Mas é. É um momento muito complicado. Momento de união, momento de oração, momento de reflexão. E eu já quero ir direto para a notícia. Eu vou só pedir para você dar o seu like e para você compartilhar. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, tá? Porque aí, estando inscrito aqui no canal, você vai receber meu vídeo, você vai ser atualizado das coisas que estão acontecendo e nós vamos juntos lutar por uma nação melhor para a gente viver com nossos filhos e com os nossos netos. Essa é a certeza que eu tenho. Por mais que as notícias não são boas o que eu vou te mostrar, por mais que não tem nada legal para te animar neste domingo, mas eu tenho que dizer para você que pelo menos a nossa esperança, isso não pode acabar, isso não pode morrer, tá bom? Você já fez aí, já deu like, né? Já compartilhou? Já tá tudo certinho? Vamos para a notícia. Urgente, pessoal. As novas informações reveladas envolvendo os banqueiros presos revelaram uma teia de conexões poderosas que se estendiam pelos 3 poderes da República. Documentos, depoimentos e apurações preliminares demonstram que essas figuras tinham trânsito livre em gabinetes de alto escalão e vínculos com nomes como Alexandre de Moraes, Michel Temer, Lewandowski, Jacques Wagner, Alcolumbre, Ciro Nogueira e tantos outros. A lista é enorme. Isso está deixando Brasília em alerta máximo. Se não bastasse só isso, surgiram denúncias e questionamentos públicos sobre o uso de recursos obtidos em operações suspeitas, levantando dúvidas sobre favorecimento, acessos privilegiados e até vantagens políticas. E esse caso expõe algo ainda maior. Uma estrutura que, ao mesmo tempo que controla o discurso político, também opera nos bastidores de forma totalmente obscura. É um escândalo e eu quero mostrar tudo o que está acontecendo para vocês, mas antes, claro, deixa eu te cumprimentar. Muito boa tarde, boa noite se você estiver assistindo isso aqui mais à tarde. Eu sou o João Vitor, é um grande prazer ter vocês por aqui. Eu só peço antes que vocês me ajudem a compartilhar esse vídeo, tá bom? Mande aí nos grupos do WhatsApp, Telegram, que isso aqui é uma bomba e o povo brasileiro precisa entender o que está acontecendo, tá bom? E depois, claro, que você assistir todo esse vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você acha sobre isso, é muito importante, tá bom? E também comenta aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo desse grande Brasilzão, é muito interessante de saber. Agora, prestem atenção nesse vídeo aqui e me ajudem a compartilhar, olha aí. Então sabe esse dinheiro que o Banco Master conseguiu com operações fraudulentas? Com esse dinheiro ele encheu o rabo da Viviane Barça de Moraes e do Alexandre de dinheiro. Ele encheu o cofrinho da família do Alexandre, encheu o cofrinho da família do Michel Temer. Entende como o esquema da censura é um esquema para te amordaçar enquanto eles roubam a tua carteira, pô. Para você não poder nem gritar socorro. Porque a democracia para eles é isso. É a Débora há 14 anos na prisão por passar batom no estátua, enquanto eles têm certeza que mesmo fraudando o sistema bancário brasileiro, e estando em conluio com organizações criminosas, eles vão sair livres e ilesos, porque eles pagaram o arrego para o Michel Temer e para o Alexandre de Moraes. Eu quero falar agora sobre o caso do Banco Master. Mas antes de falar do assunto que está em alta, eu quero contextualizar vocês. Afinal, até há pouco tempo, ninguém nem sabia o que era o Banco Master. E eu peço a você um segundinho, vou dar a você um segundo aqui enquanto eu bebo água, para você clicar no like e no botão do repost para o nosso programa chegar a mais pessoas. Já que a audiência hoje não está nos mesmos patamares da audiência em programas anteriores, isso é falta de like. Onde é que eu estava? Eu estava na contextualização do Banco Master. O que é o Banco Master? O Banco Master é um banco de médio porte que é controlado pelo empresário
Daniel Vorcaro. O Master teve, nos últimos anos, um crescimento meteórico e uma postura de mercado muito agressiva, principalmente na emissão de títulos. E quando você vê um banco no Brasil crescendo muito da noite para o dia, é normal, e eu recomendo, que sempre se suspeite. Geralmente tem coisa errada. Segundo foi reportado pela Rádio Itatiaia, o Banco Master quintuplicou o seu valor de mercado em 5 anos. Mas em 2025 a coisa começou a desandar e o banco passou a enfrentar dificuldades de liquidez. E isso ficou muito claro em razão de um grande volume de captação via CDB, que são certificados de depósito bancário, basicamente é você emprestando dinheiro ao banco. E CDB são normais, mas um volume alto de CDB para um banco que já não tem liquidez é uma bandeira vermelha importante de que muita gente pode estar à beira de tomar calote. Diante desse problema todo, em março desse ano, o Conselho do BRB, um banco público do Distrito Federal, aprovou um contrato para comprar uma participação no Banco Master de algo como 58% do capital. O CAD chegou a aprovar a operação sem nenhuma restrição, o que também é bizarro, mas em setembro o Banco Central barrou o negócio, citando o temor de que o BRB herdasse passivos ocultos e ativos podres e tivesse a sua saúde financeira também comprometida. Ou seja, o Banco Master cresceu de forma alucinante, fez uma série de operações ruins, aí apareceu um banco público que decidiu tentar salvar o Master, colocando dinheiro dos seus clientes na reta para salvar um bilionário amigo do sistema. E a estratégia deu errado, mas eles buscaram outras alternativas. Nesse sentido, anteontem, no dia 17, a Fictor Holding Financeira, junto a um consórcio de investidores do Emirados Árabes, anunciou a compra do Banco Master. Essa compra garantiria um aporte imediato de 3 bilhões de reais em capital e um plano para comprar 100% das ações do Daniel Vorcaro, mudando o nome de Banco Master para Banco Fictor. Ou seja, o banco ia ser socorrido, o Daniel Vorcaro não teria nenhum prejuízo e todo mundo ia fingir que nada aconteceu. Esse negócio, no entanto, dependia da aprovação do Banco Central e do CAD. No dia seguinte ao anúncio, no entanto, a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero, mirando um esquema de emissão e negociação de títulos de créditos falsos e manipulação de carteiras envolvendo, dentre outros bancos, o Banco Master e o BRB. Aliás, eu sempre fico surpreso quando eu me lembro que a Polícia Federal ainda faz operações. O Alexandre deve estar de férias. Não tinha nenhum idoso, nenhuma mãe de família para prender, eles decidiram ir atrás de crimes. Que coisa. De acordo com os documentos citados pelo Metrópolis, o Banco Master teria emitido cerca de 50 bilhões de reais em CDBs e CDIs, dos quais 12 bilhões estariam sem lastro adequado com ativos de baixa liquidez. Para tapar esse buraco, eles teriam se associado a uma fintech, a Cartus Sociedade de Crédito Direto, e a empresa Tirreno Consultoria, montando um esquema de aquisição de carteiras de crédito supostamente inexistentes ou super avaliadas, que depois seriam vendidas ao BRB. Por isso, a Polícia Federal e o Ministério Público dizem que há um padrão de violação sistemática de normas regulatórias e possível organização criminosa voltada à fraude contra o sistema financeiro. Dentre os principais ativos das operações estão o próprio, dentre os principais alvos da investigação estão o próprio Daniel Vorcaro, o Augusto Lima, que também é sócio do Master, e o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Em paralelo a tudo isso, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e outras empresas do mesmo grupo econômico. E esse, então, um resumo para vocês do caso do Banco Master, sobre o qual tanto se fala e que tantas pessoas estavam tentando entender. Só que a coisa não para por aí, porque a Polícia Federal vai investigar, para além de tudo isso, as operações bilionárias do Banco Master
com fundos de pensão dos estados e municípios, que também são um prato cheio para a corrupção no Brasil. Eles captaram pelo menos 1,9 bilhão de reais vendendo os títulos que não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, a gente está falando de uma elite econômica que usa o seu dinheiro para fazer operações fraudulentas e enriquecer alucinadamente, e quando a casa cair, fazer uma porrada de acordo com outros bancos que também vão usar o seu dinheiro para salvar o bilionário que enriqueceu de maneira criminosa. E você começa a puxar o fio das pessoas que estão ligadas ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro e Augusto Lima, e muita coisa interessante começa a aparecer. Você vai ver, por exemplo, que o Daniel Vorcaro contratou um escritório de advocacia para defender o banco em algumas ações judiciais. Daí você pensa que ele contrataria os maiores escritórios de advocacia do Brasil, com os melhores advogados, com os nomes mais reconhecidos. Mas não. Ele contratou ninguém mais, ninguém menos do que o Barsi de Moraes Advogados, onde trabalham a mulher e os filhos do Alexandre de Moraes. Se você acha coincidência, você puxa um pouquinho mais e vê que o Michel Temer, que foi quem indicou o Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal, também trabalha como consultor para o Banco Master. E eu me pergunto o seguinte, o que será que faz como consultor de um banco um homem cuja única profissão na vida foi ser político? Vejam essa reportagem e tirem as suas conclusões. Master e BRB procuram Temer para destravar negócio após recusa do Banco Central. Mas calma. Talvez seja tudo coincidência. É também coincidência o fato do Banco Master ter contratado o agora ministro da Justiça e antes ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para o seu comitê consultivo e estratégico. Então, sabe esse dinheiro que o Banco Master conseguiu com operações fraudulentas? Com esse dinheiro, ele encheu o rabo da Viviane Barça de Moraes e do Alexandre de dinheiro. Ele encheu o cofrinho da família do Alexandre, encheu o cofrinho da família do Michel Temer e também o do Ricardo Lewandowski, que hoje é o ministro da Justiça do Lula. Então, quando eu falo de sistema, quando eu falo de um establishment, quando eu falo de uma elite financeira, quando eu falo que o Brasil é comandado por essas pessoas que estão num esquema para bater a sua carteira, é exatamente sobre isso que eu estou falando. Isso é o sistema. Os bancos envolvidos com a elite do Poder Judiciário, que está envolvida com a elite do Legislativo, que está envolvida com a elite do Executivo. E tudo isso acaba no mesmo lugar. E onde isso acaba, você me pergunta. Ora, vejam essa reportagem. Investimento de Daniel Vorcaro na SAF do Atlético Mineiro partiu de fundos suspeitos de ligação com o PCC. O cara que é dono do Banco Master, o cara que enriqueceu com operações bancárias fraudulentas, o cara que tinha na folha de pagamento Alexandre de Moraes, Michel Temer e Ricardo Lewandowski, esse cara investiu na SAF do Atlético Mineiro a partir de recursos que estão nos fundos Hans e Olaf, ambos citados pelo Ministério Público de São Paulo como pilar de esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio do primeiro comando da capital. Ninguém vai falar isso em veículo de imprensa nenhum? Vão te convencer que é tudo coincidência? Esse é o narcoestado que se tornou o Brasil. E não tenha dúvidas que no ano que vem esse assunto vai ser proibido. Afinal, isso aqui é o que se chama de antidemocrático, propagação de desordem informacional. Entende como o esquema da censura é um esquema para te amordaçar enquanto eles roubam a tua carteira, pô? Para você não poder nem gritar socorro. O defensor da democracia é o dono do Banco Master,
que em 2023, enquanto estava em Paris, na presença de outros empresários e de ministros do Supremo Tribunal Federal, disse que o STF foi o guardião da democracia nos últimos tempos. Porque a democracia, para eles, é isso. É a Débora, há 14 anos na prisão por passar batom em uma estátua, enquanto eles têm certeza de, mesmo fraudando o sistema bancário brasileiro e estando em conluio com organizações criminosas, eles vão sair livres e ilesos, porque eles pagaram o arrego para o Michel Temer e para o Alexandre de Moraes. E para o Lewandowski. Gente bandida. Gente bandida. E essa é a democracia pujante do Supremo Tribunal Federal, da Faria Lima, da elite política. É contra isso que nós estamos lutando. Isso é ser antissistema. E no momento em que você perceber essa união destas pessoas contra você, aí você vai estar pronto para dar o primeiro passo. Não tem nada que deixe os ditadores da toga mais revoltados do que alguém que é ministro do STF e se atreve a falar a verdade, se atreve a falar o que o Brasil inteiro já reconhece como sendo realidade. André Mendonça, numa participação do evento da LIDE, fez um discurso, mais uma vez, um discurso arrebatador. Lavou a alma do povo brasileiro, por ter simplesmente falado a verdade. Ele não fez um discurso à direita, ele não fez um discurso neoliberal, ele fez um discurso sensato. Ele falou na cara das pessoas que estavam ali, inclusive colegas do STF, que hoje o Brasil vive uma insegurança jurídica. Basicamente, de uma forma muito educada, ele fala que o Brasil é hoje uma ditadura do judiciário, onde o judiciário é o começo, meio e fim de tudo. Obviamente, Gilmar Mendes, Flávio Dino, esse pessoal ficou revoltado e tentaram rebater. E fica aquela vergonhosa bate-boca entre ministros da Suprema Corte Brasileira. Mas uma coisa tem que ser dita. André Mendonça, obrigado. Por mais que possa ser esporádico, por mais que possa ser raro, às vezes que o senhor fala a verdade, dá esperança a milhões de brasileiros que estão vendo os nossos direitos, a nossa Constituição, o nosso Estado Democrático de Direito sendo ruído por dentro, por aqueles que deveriam resguardá-lo. Então, sem mais delongas, eu quero que vocês escutem essa fala, porque essa fala deixou muita gente revoltada. Porque se nós estamos precisando falar de segurança jurídica, estamos precisando, é porque nós vivemos um estado de insegurança jurídica. Porque onde há segurança jurídica, a gente não precisa ficar falando toda hora de segurança jurídica. Na própria decisão. Coisa mais óbvia, né? É o tempo inteiro o povo falando de insegurança jurídica, porque nós vivemos em insegurança jurídica. Do Marco Civil da Internet, nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial. É isso, não tem outro nome. E os próprios colegas têm defendido o ativismo judicial. Eu não defendo. Eu não defendo. Dizendo o óbvio. Gilmar Mendes, Moraes, Barroso fazem ativismo judicial, usam da autoridade enquanto ministro do Supremo para criar leis e para determinar a forma que a sociedade deve gerir. E aí o povo bate palma porque todos concordam. Defendo porque a Constituição não me dá esse direito. À luz do artigo 5º e à luz do próprio artigo 2º, que coloca 3 poderes independentes e harmônicos. E onde começa o poder de um, ele se termina quando começa o poder do outro. Basicamente dizendo, o STF tem que respeitar o Congresso. E o poder do legislativo é legislar, do executivo é executar. Ele está falando o óbvio aqui. O óbvio, não é nenhum discurso de direita, não. Ele está falando o que está na Constituição. E do Supremo é julgar, de acordo com o quê? Com as leis. É isso. Muito obrigado. Bom, isso foi o bastante. Na própria decisão. Aqui, ó, vamos ouvir de novo. Isso foi o bastante para o Flávio Dino ficar revoltado ontem. Decisão do Marco Civil da Internet. Nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial. É isso, não tem outro nome. E os próprios colegas têm defendido o ativismo judicial. Tem mesmo, tem até matéria no jornal. Eu não defendo. E dizem alguns, ministro Zanin, que esses supostos inquéritos que nunca acabam seriam prova... Ele admite
que são inquéritos que nunca acabam. Olha que coisa imbecil. No argumento dele para refutar o André Mendonça, ele admite que o STF tem inquéritos que nunca acabam, Que esses supostos inquéritos que nunca acabam seriam prova de uma anomalia no Brasil, que seria um tal de um ativismo judicial. E isso se tornou um lugar comum de baixíssima qualidade. Falar qualquer coisa que eles discordam, falar a verdade, é de baixíssimo. Agora tem que desmerecer o assunto. Doutrinária e técnica. E os próprios colegas têm defendido o ativismo judicial. Eu não defendo. Às vezes, ministro Alexandre, isso é usado, quando se refere a inquéritos que nunca acabam, ativismo judicial, para obter aplausos fáceis. Revoltado, Flávio Dino, porque não consegue ter aplauso, né? Quem só te aplaude quem é puxa-saco dessa ditadura, quem se beneficia com ela, que é a extrema esquerda, os corruptos, o narcotráfico. Afinal de contas, é você que consegue visitar áreas dominadas pelo narcotráfico sem segurança, né? Que estranho isso. Isso sim é um local de muito baixo nível, né? Você ser bem recebido por traficantes, por facções criminosas, como se fosse um amigo. Eu duvido que o André Mendonça conseguiria entrar no lugar que você entra. Mas o André Mendonça entra em qualquer lugar onde tenha pessoas de bem e é aplaudido. Essa é a sua raiva, né? A raiva do STF. Vocês ficam morrendo de raiva porque o Flávio Dino, ou porque o André Mendonça, não fez um discurso de direita, nem um discurso evangélico, nem um discurso cristão. Ele fez algo que vocês odeiam, que é um discurso do sensato, da razão. Aquilo que a maioria esmagadora do Brasil concorda. Mas, de acordo com você, a maioria do Brasil não tem o mesmo nível, não são tão iluminados, elevados intelectualmente quanto os senhores que querem impor essa ditadura no Brasil. Parabéns, André Mendonça. Faça isso mais vezes. Não subestime a importância que tem uma autoridade do judiciário hoje falar algo que tem bom senso, que tem razoabilidade, que vai de encontro com a percepção da nação. Isso é muito importante, então eu imploro, faça isso mais vezes. E o que você fez? Você não confrontou ninguém. Você só falou as coisas do jeito que elas são. Isso já é o bastante para deixar aquele povo enraivecido. O Banco Master pagou 500 milhões de reais para advogados. O nome do escritório da esposa do ministro Moraes está citado nessa lista. E não é só. Há nomes tão ou mais graúdos que esses nessa lista de pagamentos do Banco Master a advogados. Eu vou tratar desses nomes e vou explicar essa notícia que está hoje correndo a imprensa toda. Mas antes, eu tenho de me apresentar. Sou André Marcília, advogado, professor, e pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal, que cliquem no joinha, porque quando você deixa o seu like, o conteúdo é entendido pelo algoritmo como relevante para você, e se é para você, ele distribui para mais gente e você ajuda a nossa comunidade a crescer. Muito bem, então o Banco Master, ele pagou 500 milhões a advogados. O relatório a que a imprensa agora passa a ter acesso mostra que em 2024 os gastos foram de 580 milhões de reais com advogados, serviços técnicos especializados. 75% desses gastos, o valor é 75% maior do que em 2023. Esse aumento de 250 milhões é composto principalmente por serviços de consultoria jurídica. Está assim no relatório. O aumento de 250 milhões de um ano para outro, portanto, está lá, aspas, foi composto principalmente por serviços de consultoria jurídica. Bom, aí você vai ver com quem que esses gastos foram realizados. Está lá, Barsi de Moraes. Barsi de Moraes, como todos sabemos, é um escritório que hoje atuam nele os filhos do ministro Moraes e também a esposa do ministro Moraes. E ele é um dos contratados, é uma das pessoas, um dos escritórios que está nessa lista de contratados e que recebeu, portanto, então, parte desses valores que nós estamos aqui horrorizados, né, com o volume contando para vocês. Eles foram, portanto, o escritório Barsi de Moraes foi contratado nesse período, está lá. Outro, para vocês entenderem como a coisa, enfim, era volumosa,
também atenderam como consultores ou como conselheiros remunerados, conselheiros jurídicos ou para questões técnicas relativas a esse universo jurídico, também foram contratados de forma remunerada pessoas como Michel Temer. Também o Michel Temer está nessa lista. Quem mais está nessa lista? Lewandowski também foi contratado como um dos consultores ou conselheiros remunerados. Quem mais está nessa lista? Guido Mantega também é um dos nomes que está nessa lista. Quem mais está nessa lista? Henrique Meirelles é outro que está nessa lista. Ou seja, diversos nomes, como a gente vem dizendo aqui, inclusive fizemos um vídeo sobre isso, mostrando que, de alguma forma, o Banco Master se relacionava com os poderes todos, com o Legislativo, com o Executivo, com o Judiciário. Ele tinha, claro, aqui relações contratuais, mas relações que, de alguma forma, estendiam os seus tentáculos e as suas relações e as suas costuras com todos os poderes, com o poder público, com o poder privado. A gente até já também mencionou aqui no canal, no vídeo anterior, que em 2022 o dono do Banco Master chegou a pagar um jantar em Nova York para os ministros do STF, imagina só, e também tinha relações, ainda tem, sem dúvida alguma, com o Centrão e também outras relações com o próprio Poder Executivo, composto agora pelo governo Lula. Então, as relações vão do universo público ao privado e parece que abarcam todo mundo ou muita gente. Por isso que a gente tem mencionado, se houver uma delação do dono do Banco Master, pode ser que a República caia. Pessoal, a coisa tá feia, por isso que eu peço a ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo aqui, para que o povo brasileiro tenha consciência do que realmente está acontecendo no Brasil e também até no mundo, né? E pessoal, olha só essa informação, né, como a gente estava discutindo aqui, está pegando Brasília, realmente deixando a tensão lá em cima. Banqueiros presos tinham trânsito livre nos 3 poderes e vínculos diretos com família de Alexandre de Moraes. Michel Temer, Lewandowski, Jacques Wagner, Alcolumbre, Ciro Nogueira, a lista de conexão é enorme. A prisão dos banqueiros Daniel Vorcaro e Augusto Lima, donos do Banco Master, nesta terça-feira expôs muito mais do que um escândalo financeiro. Revelou uma rede de conexões políticas e institucionais que atravessava os 3 poderes e alcançava nomes de peso do Congresso, do Executivo e até mesmo do Supremo Tribunal Federal. As informações foram divulgadas pelo Metrópolis. Vorcaro, que tentou fugir para Dubai em um jatinho particular antes de ser interceptado pela Polícia Federal em Guarulhos, mantinha relações com figuras influentes do centro e da esquerda, um trânsito raro, mesmo para os padrões de Brasília. Entre esses vínculos, um chama a atenção. O Banco Master contratou o escritório de advocacia da Viviane Barque de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, no qual 2 filhos do ministro também trabalham. Segundo revelado pela jornalista Malu Gaspar, o escritório Barce de Moraes foi contratado para representar o banco judicialmente. O Master não informou quais processos estavam em jogo, nem os valores pagos pela contratação. O que se sabe é Viviane Barque de Moraes atua em pelo menos 30 processos no Supremo Tribunal Federal, nenhum relacionado ao Master, segundo a apuração. O escritório representou Alexandre de Moraes e seus familiares no caso do incidente no aeroporto de Roma, em 2023, e a firma tem histórico em áreas como recuperação judicial e falências, áreas sensíveis para empresas em crise. Ainda outro ponto relevante, Moraes já participou de eventos jurídicos internacionais patrocinados pelo Banco Master, incluindo um fórum jurídico em Londres. O escritório não comentou a contratação. Michel Temer, Lewandowski, Jacques Wagner, Alcolumbre, Ciro Nogueira, a lista de conexão é extensa. Vorcaro não se limitava ao judiciário. Seu círculo de relações incluía Michel Temer, ex-presidente padrinho da indicação de Moraes ao Supremo Tribunal Federal, que atua como consultor do banqueiro, Ricardo Lewandowski, hoje ministro da Justiça, que trabalhou para o Banco Master em um comitê consultivo logo após deixar o Supremo Tribunal Federal. Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, com quem Vorcaro mantinha trânsito privilegiado. Ciro Nogueira, líder do PP e figura central do Centrão, até fez um teatro parecendo que estava ao lado de Bolsonaro, mas a gente está vendo a verdade do Ciro Nogueira, né? Jacques Wagner, líder do governo no Senado.
próximo de Augusto Lima. Ou seja, a dupla tinha portas abertas de ponta a ponta do sistema político. Foi na Bahia, o cinturão vermelho do PT no Nordeste, que nasceu o Credicista, produto do crédito consignado voltado para servidores públicos que se tornou o motor financeiro do Master. A operação se espalhou por convênios de prefeituras e órgãos públicos, criando uma teia de interesses políticos e comerciais que turbinou o crescimento do banco. Mesmo com a blindagem política e o rol de aliados poderosos, a prisão de Vorcaro não surpreendeu a ninguém na capital. Nos bastidores dizia-se há meses, a PF vai bater lá, é só questão de tempo. E quando veio a ordem de prisão que supostamente vazou, levando o banqueiro a tentar fugir para Dubai, instalou-se nos gabinetes a chamada Operação Salve-se Quem Puder. A operação que prendeu Vorcaro e Lima já seria gigantesca por si só, envolvendo 12 bilhões de reais em carteiras de créditos inexistentes, documentos falsificados, enganação ao Banco Central, tentativa de fuga no jatinho para Dubai. Mas o elemento realmente explosivo é outro. O esquema orbitava figuras de altíssima influência nos três poderes, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do governo Lula, líderes do Congresso, ex-presidente da República, líderes da base da oposição, e o Banco Master, agora liquidado pelo Banco Central, estava no epicentro dessa rede. Só que aí fica aqui o meu questionamento, a minha dúvida. Será que esse banqueiro que tem todo esse envolvimento que foi preso agora ficará na cadeia? Ou será que algum ministro da Suprema Corte, mesmo tão envolvido assim como eles estão com esse cara, totalmente juízes interessados no assunto, será que eles poderão pegar esse processo e anular tudo e soltar esse banqueiro? Bom, fica aqui a minha dúvida, é realmente uma pergunta. A gente vê tanta atrocidade acontecendo no Brasil que a gente se pergunta, será que isso vai acontecer? Eu quero pedir para você comentar aqui embaixo o que você está achando dessa bomba que acaba de explodir. Será que vai dar em alguma coisa? Ou será que o Supremo Tribunal Federal vai dar uma canetada e acabar com esse assunto? Comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você acha sobre isso. Também quero pedir para você comentar aqui embaixo de qual cidade você fala, que isso é muito importante também, tá bom? Muito obrigado por vocês assistirem aqui. Eu peço para vocês compartilharem esse vídeo aqui, tá bom? Mandem nos grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, todos os lugares que você puder, que o povo brasileiro precisa entender o que está acontecendo aqui no Brasil, tá bom? Se inscreve aqui nesse canal porque aqui temos notícias quentes todos os dias. Muito obrigado por assistir até aqui, que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família e a gente se encontra no próximo vídeo.